Graça e paz, família da Igreja Nacional Yahvé Shammah, que Deus te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que Deus também te abençoe, que o sangue do nosso Cordeiro Santo, Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a vida de vocês. Essa noite a gente quer falar um pouquinho sobre providência de Deus. Nosso texto está lá em Lucas 14, 25, 35. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra ou à peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se como 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, anda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro, e lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse texto ele nos fala sobre como ser um discípulo, ou o que é preciso para ser um discípulo de Cristo. E tudo quanto temos, amado, deve ser colocado ao serviço de Cristo, sob a sua direção. Tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, então nós temos que colocar isso diante de Cristo e sob a sua direção. E ser um discípulo é abrir mão dos seus desejos, e esse é o preço que temos que pagar. Você não pode começar algo sem saber onde vai acabar isso. Você precisa de planejamento, fazer as contas, como diz o texto. Se alguém vir a mim e não aborrecer, não pode ser meu discípulo. É interessante porque ele diz assim: se você não aborrecer, seu irmão, sua irmã, sua família, seus pais, você não pode ser meu discípulo. Mas esse não aborrecer, na palavra de Deus, ele significa que é amar menos. Então, não é que ele não te ama, mas aqueles que não fazem a vontade de Cristo, Deus talvez ame um pouco menos e dê prioridade para aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. Mateus capítulo 10, 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que de mim não é digno de mim. Então ele está fazendo uma comparação, dizendo que para você ser seu discípulo e para você amar a Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as condições, sobre todas as consequências. Então você não é digno de mim. Então Deus sempre se coloca ao lado daqueles que são oprimidos e maltratados. Então Deus ele sempre vai estar desse lado. Então ele diz assim: se você amar mais seu pai e sua mãe, você não pode dizer que me ama. Então, na realidade, nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós amamos Cristo sobre todas as coisas, e as outras coisas também são amadas por nós, sim. Devemos amar a nossa família, amar a nossa parentela, os nossos amigos. Então, nós devemos amar, sim, mas, em primeiro lugar, Cristo ele tem que ser o grande amor da nossa vida, o nosso desejo de estar muito perto dele. Então, Deus ele sempre vai estar do lado desses que são mais oprimidos ou maltratados. Amados, acredite numa coisa, a providência de Deus ela tem propósito. Então, tudo aquilo que acontece debaixo do céu e da terra, por Deus, a providência de Deus ela tem um propósito. Então, quando Deus nos supre de alguma coisa,
Por isso que eu falei que nós vamos falar sobre isso. Então, quando Deus ele nos supre em alguma coisa, é porque Ele tem um propósito. Então, por isso há necessidade de nós abrirmos mãos de algumas coisas, né? Inclusive da nossa família, da nossa parentela. Malaquias 1:3, ele diz assim, conta assim uma história dizendo o seguinte: eu odiei Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, esse aborreci Esaú significa que Deus apenas escolheu Jacó em lugar de seu irmão. Então, na realidade, Deus deixou de amar Esaú? Não, mas Deus escolheu Jacó, e a vontade soberana de Deus é que prevalece. Por quê? Porque pela lei do Antigo Testamento, o primogênito é que deveria ser, né, sempre o primeiro, o escolhido para as coisas de Deus. Mas Esaú, ele não tem um currículo muito bom. O currículo de Esaú não é bom. Jacó já tem um currículo, né, muito melhor. Cometeu seus erros também, mas vamos ver o que, né, a palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25 ao capítulo 27, ele conta a história, né, de Esaú e de Jacó. E aí diz que Esaú nasceu, primeira coisa que ele fez, ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Então, a fome dele, né, no alimento, o desespero do alimento foi maior do que a bênção que Deus tinha para ele, o propósito de Deus que tinha na providência dele, porque nunca faltou nada para eles. Eles não tinham falta de nada, mas ele acabou cometendo isso. Ele casou com mulheres etéias, que era proibido segundo a lei da época. Ele perdeu a bênção de Isaac, né? Porque quando Isaac foi abençoá-lo, ele odiou, né? Ele não aceitou, né? Ele perdeu a bênção do seu pai. Então, a bênção da primogenitura ele perdeu, porque ele enganou, né, o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele enganou todo mundo. E odiou Jacó, ele chegou ao ponto de odiar o seu irmão, porque o seu irmão havia recebido a bênção e o seu irmão foi escolhido por Deus. Casou-se com Malaate também, né, que é um casamento todo complicado. Depois ele se reconcilia com Jacó, sim, ele volta atrás, reconhece seu erro e se reconcilia com Jacó, né, e migrou para a cidade de Seir, ou para o lugar de Seir. Então esse é o currículo de Jacó, de Esaú, né? Esse é o currículo de Esaú. Então você veja que o currículo de Esaú, ele tem mais coisas que Deus não aprovou do que coisas que Deus aprovou. Mas Deus não deixou de amar Esaú. Deus não deixou de amar Esaú em momento nenhum, só que Deus escolheu Jacó. Então, olha só o currículo de Jacó. Nasceu, né, mesma coisa, igual ao seu irmão. Adquiriu de Esaú o direito da primogenitura, né, que nós já falamos. Ele recebeu a bênção de Isaac, ou seja, o pai o abençoou como primogênito. Aí ele foge de Esaú. Ele teve um sonho, né, e um voto em Betel. Ele serve, né, ele serve para receber Rabeque e Leia. Então ele trabalhou durante muitos anos. Seu sogro, né, fez ele trabalhar muitos anos para conseguir receber Raquel e Leia. Tratou com Labão, foge de Labão, luta em Peniel, reconcilia-se com Esaú, ou seja, ele, né, voltou às pazes com seu irmão, né, abençoando por Deus em Betel. Então, Jacó, ele dá a bênção para Esaú novamente, né, abençoa a vida dele, né, vai ao Egito, abençoa Efraim, Manassés, abençoa os próprios filhos, morre e é sepultado. E ele ainda é citado, né, em alguns livros como Números, Oséia, Mateus, João, Romanos e Hebreus, que falam sobre Jacó. Então Jacó, ele tinha, o currículo de Jacó era muito melhor do que Esaú, mesmo os dois sendo irmãos, mesmo tendo o mesmo direito, né, da mesma família, vindo da mesma família. Mas Jacó, ele se mostrou, né, alguém temente a Deus. Cometeu os seus erros? Sim, cometeu os seus erros. Se a gente for ler a história, nós vamos ver que ele cometeu alguns erros, mas aquilo que ele fez de bom superabundou em cima, né, do pecado que ele cometeu. Então, meus amados, acredite numa coisa, né, e tenha isso na sua vida: escolhas erradas na vida provocam consequências terríveis que não podem ser anuladas. Então, algumas escolhas, mas Deus não é amor, Deus não é... mas algumas coisas que nós escolhemos na nossa vida erradas, elas vão ter consequências. E essas consequências, às vezes, elas não podem ser anuladas.
A palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do 7 ao 14, ele conta uma história de um grande rei, né? De um grande rei, de um exemplo de rei, mas que Natã, o profeta, ele teve que advertir esse rei, que era Davi. Então ele advertiu Davi, por quê? Porque Davi havia cometido um adultério e um homicídio, né? Então, com Betseba, e aí ele manda o marido de Betseba para frente da batalha para ele morrer. Então ele cometeu duas coisas graves diante de Deus, né? E a consequência de Deus foi fazer a mesma coisa, porque Deus, ele permite que aconteça, né, na vida de Davi a mesma coisa. Da mesma forma, ele perde o filho, né, que ele tem, um dos filhos que ele tem, e aí o filho dele também é morto, né, por Urias, e aí esse filho dele é assassinado, da mesma forma que ele assim cometeu alguns erros na sua vida. Então, olha só, Deus escolheu Jacó para herdar as promessas do concerto, através do qual viria o Messias. Então, foi uma escolha de Deus. Então, Deus, ele fez essa escolha. Deus, ele falou assim, não, eu quero escolher, e eu vou decidir escolher, e a minha vontade é soberana, e não tem quem diga ao contrário, porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Então, a providência de Deus, ela sempre vai ter um propósito. Não é porque Deus está me abençoando, porque Deus está derramando sua graça sobre a minha vida, e está tudo certo, eu posso fazer o que for. Não é isso, né? Não é desse jeito. Então, Deus, ele faz, né, do jeito dele, né? E aí ele acaba fazendo com que a gente dependa dele em todo o tempo, que a gente consiga depender, né, de Deus a todo tempo, né? Então, eu só corrigindo aqui, eu disse que Urias matou o filho. Não, na verdade o Senhor feriu a criança, né? Que a mulher de Urias dera a Davi. Então, o filho que Davi teve com a mulher de Urias, né, Deus feriu a criança, né, ficou doente, e a criança adoeceu gravemente e faleceu. Então, né, só vou corrigindo aí, não foi Urias. Então, na verdade, Deus é que permitiu que viesse uma doença em consequência do quê? Do seu adultério e do seu homicídio. Então, né, voltando para a nossa história, Jacó, Deus escolheu Jacó para herdar as promessas do concerto, ao qual viria o Messias. Uma outra história diz que Elias, um outro profeta, ele anuncia uma grande seca que viria sobre a terra. Isso está registrado lá em 1 Reis 17, do 1 ao 7. Elias, o tesbita, que morava em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, ao Deus que eu adoro e sirvo, e te garanto que não haverá nem chuva nem orvalho durante vários anos, até eu dizer basta. O Senhor disse a Elias: vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, num lugar a leste do Jordão, bebe da água do ribeiro e come o que os corvos lhe trouxerem, porque mandei que eles te alimentassem. Aí no versículo 5, Elias fez como o Senhor ordenara, e foi viver para junto do ribeiro. Os corvos traziam pão e carne de manhã, e à tarde bebia água do rio. Passado algum tempo, o ribeiro secou, porque deixou de cair chuva sobre a terra. Olha só que interessante. Elias, ele avisa o povo, Acabe, né, o rei Acabe, que não haveria chuva. Mas em seguida, Deus manda Elias ir para um outro local, chamado Ribeiro de Querite. E ali ele ia beber água do rio e seria alimentado por corvos, né? Israel, nesse tempo, amados, ele passava por um grande período de fome. E, pensando aqui, os corvos não eram os animais mais caçados pelo povo, porque ninguém queria matar um corvo, porque corvo, ele era necrófago, eles são necrófagos, então eles só comem alimento de aves ou animais mortos. Então ele não é um caçador, né? Então, com certeza,
a carne que esses corvos levavam para Elias era diferente, porque ela era boa, porque Deus deu uma ordem aos corvos para alimentar Elias. Então é interessante nós pensarmos nisso, né? Um animal que não sobrevive de carne fresca ou não tem hábito de comer carne fresca, de repente vai servir o homem, como Deus ordenara, de carne fresca. Então o fato é que ele foi sustentado de uma forma nada comum. Então a providência de Deus tem um propósito. Então por que Elias foi para lá? Porque havia um propósito. Havia um propósito estabelecido. E Elias, ele é tão ousado na promessa de Deus, na providência de Deus, que ele fala assim: só vai chover quando eu der a palavra. Na realidade, a gente sabe que não era ele, né? Era algo vindo de Deus, mas é quando eu falar é que vai voltar a chuva. Então, não era nada comum, nada esperado, nada, mas nada lhe faltou. Então, Elias, ele foi alimentado, mas no tempo de seca, ele não teve nenhuma falta. A providência de Deus, né, foi abundante na vida de Elias, mas tudo isso tinha um propósito. Elias foi avisado por Deus que os corvos iriam sustentá-lo. Mas e eu e você, nossa vida? Será que nós temos reconhecido como Deus tem nos sustentado? Como Deus tem nos sustentado? Hoje eu poderia aqui te dar um grande testemunho, né? Eu fui sustentado por Deus. Deus me deu uma grande vitória hoje. Deus me deu, né, algo sobrenatural, no qual, né, no meu procedimento médico aqui, que eu estou fazendo, hoje começou, né, eu fiz um movimento aqui meio fora do normal e começou a sangrar. Então você fica preocupado, mas a gente foi para São Paulo, fomos, né, muito bem atendidos como sempre, e aí o médico falou: não, isso acontece mesmo, às vezes faz um movimento mais brusco e tal, a agulha, né, se move e tal, mas vamos limpar e vamos ver se não tem nenhum problema. Limpou, estamos em ordem de novo, estamos aqui, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele provê, mas provê porque ele tem um propósito, ele tem um propósito na nossa vida, e talvez, né, a gente tem que entender esse propósito, ainda que não seja como você quer ou como você acha, né, que deveria ser, né, que deveria ser. Então não é isso, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero. Entenda que essa é a vontade de Deus para a sua vida nesse momento. Então nesse momento, para Elias era a vontade de Deus, nesse momento para Jacó era a vontade de Deus, aquela era a vontade de Deus para Elias naquele momento. Então Deus fez que a sua providência acontecesse. Direção, o propósito de Deus inclui provisão de Deus. Todo propósito de Deus, amado, tem provisão de Deus. Você não pode entrar numa guerra sem ter a provisão de Deus. Você não pode ir para uma batalha se não tiver a provisão de Deus. A providência de Deus sempre tem um propósito. Então, a providência, aquilo que Deus provê na sua vida, ela sempre tem que ter um propósito, né? Então, é isso que Deus fez na vida de Elias. Mas voltando para o nosso texto, Romanos, né, para o nosso assunto em si, Romanos 9, 13 e 15 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e terei pena de quem eu quiser. Isso está lá em Êxodo 33, 19. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou do que fazem, mas somente a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, amado, né, é ela que diz, é Deus que diz através da sua misericórdia: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver e vou ter pena de quem eu tiver e de quem eu desejar. Então não é escolha sua, não é a sua escolha. Então não depende, né, do que as pessoas querem ou do que as pessoas façam, mas somente da misericórdia de Deus. Terei misericórdia. Deus, ele compadece de quem ele quer e endurece, né, ou tem pena de quem ele quer. Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Diz no versículo 20. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que se formou: por que me fizeste? Então Deus, ele está questionando ou perguntando, a palavra de Deus está nos perguntando o seguinte: mas quem é você para discutir com Deus? Pode um pote de barro perguntar para o olheiro: por que você me fez assim? Então a própria palavra de Deus, ela responde no versículo 21, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para desonroso. Então ele, né, o oleiro, ele não tem direito, ele faz o vaso e o vaso está feito daquele jeito. Um vaso nunca é igual ao outro. Então você não tem que questionar o oleiro, você não tem que questionar Deus como Deus está fazendo. Deus usa quem ele quer para seu propósito, mano.
Deus usa quem Ele quer para o seu propósito, sem ter que dar explicação para ninguém. Então Deus, Ele não tem que explicar para mim, Ele não tem que explicar para você. Então aí você pode voltar e falar para mim assim, então Deus quebra princípios? Não, não quebra princípios, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. Não devemos, interpretar julgando que Deus não segue princípios morais inerentes ao seu propósito, caráter santo ao lidar com nações e indivíduos. Deus rege a sua natureza, na sua natureza e não pela vontade humana. Então Deus, Ele vai regir em cima da sua natureza, sabe? Ele vai fazer o que a sua natureza já definiu para ser feito. E aí nós temos alguns ensinamentos na palavra de Deus, onde Deus, Ele vai trazer uma reflexão para nós em cima de tudo isso que nós estamos falando. O livro lá de Romanos, capítulo 17, Romanos 9, 21, 17 que não tem, Romanos 9, 21. Aí ele diz assim, que é o texto que nós lemos: ele não tem um olheiro sobre barro, mas pode fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Então, olha só, nesse texto, Deus, Ele não tem que dar explicação a ninguém, né? Mas como que nós vamos interpretar isso? Então não devemos interpretar julgando que Deus não segue princípios morais inerentes ao seu propósito, caráter santo ao lidar com nações ou indivíduos. Deus rege na sua natureza e não pela vontade humana, mas pelo seu amor. Que amor é esse? É o amor descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único para morrer por todos nós, e pela misericórdia de Deus, através do Salmo 25,6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tem mostrado desde a antiguidade. Então Deus, Ele não faz conforme eu queira ou você queira, mas é a sua vontade. A integridade moral e a compaixão, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Amém? Essa é a palavra que Deus nos diz. A segunda coisa é aqueles que leem e interpretam que Deus arbitrariamente escolheu certas pessoas para a salvação e outras para destruição. Isso também está errado, porque nós precisamos aprender um pouco mais. Você precisa estudar um pouco mais sobre eleição e predestinação. Esse é um estudo muito interessante, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então temos que entender que Ele governa todas as coisas. Então Ele já nos predestinou, Todas as coisas, diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se você foi chamado por Deus, se existe um decreto de Deus estabelecido na sua vida, Deus vai trazer providência. E o que é providência? É a suprema sabedoria com que Deus governa e dirige todas as coisas. Isso é providência de Deus. É a suprema sabedoria, a sabedoria de Deus de governar todas as coisas. É prevenção, providência. Então, providência é prevenção. Então, Deus, Ele previne o seu povo, Ele avisa o seu povo. Para cada escolha, amados, há uma direção. E para cada escolha há um governo. Então, nós temos que entender muito bem isso. Para cada escolha há uma direção e para cada escolha há um governo. Quando eu escolho construir, por exemplo, uma família, é porque eu escolho governá-la. Então eu escolhi ter uma família, então eu quero governar essa família. O propósito de Deus, amado, inclui a provisão de Deus. Coloque isso no seu coração. O propósito de Deus inclui a provisão de Deus. Então, se você está no propósito de Deus, Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não importa o tempo, não importa a época. Se o seu tempo é hoje, é hoje. O meu tempo, talvez, hoje foi meu tempo, de receber uma bênção, receber uma grande, vamos dizer assim, um livramento, de algo que poderia ter sido pior. Mas a providência de Deus, ela tem um propósito. Então, o propósito de Deus, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para que tudo aquilo que aconteceu na minha vida hoje. Amém?
Vamos orar em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa vida, tenha misericórdia do nosso país, de toda a terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Temos declarado, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que nós podemos nos esconder na sombra do Onipotente, que é o Salmo 91. Temos declarado na nossa vida, na nossa família, que o espírito de morte, né, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da minha família, da família da igreja, da família de todas as famílias da terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse dia em nossas vidas, Senhor Deus, hoje para todos sempre, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, e te bendizemos o Teu grande nome. Ele é o Senhor que há de vir, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na graça e na paz do Senhor Jesus.